Já estamos de volta com o nosso programa Eclésia dessa noite, já no último bloco, numa conversa super agradável com o Monsenhor Rafael Capelato sobre arte sacra, a relação da arte, da beleza, da liturgia, da teologia. É um assunto rico, belíssimo, que de antemão já convido aqui o Monsenhor Rafael para em outra oportunidade a gente continuar esse assunto, que não se esgota, obviamente, num único programa, já que é tão rico, tão belo. Mas eu queria mostrar para os nossos amigos telespectadores uma matéria que foi gravada recentemente, pois aqui na Arquidiocese de Campinas, na Catedral Metropolitana de Campinas, tem um belíssimo órgão de tubos que estava desativado já há algum tempo e que no projeto de restauração de toda a catedral também foi dedicado esforço, trabalho e você pode imaginar que isso não é fácil e também não é barato. Mas foi possível, então, restaurar um belíssimo órgão de tubo e já está, graças a Deus, de novo ativo. Está sendo usado já em diversas celebrações e missas e teve um dia específico para isso, para essa reinauguração, na qual o Monsenhor Rafael conduziu todas essas festividades e a gente assiste um pouquinho do resumo disso para a gente entender como é que foi. Dá uma olhada. A Catedral Metropolitana de Campinas reinaugurou o órgão de tubos Cavaillé-Coll, instrumento com 135 anos de história, que foi inaugurado junto à própria igreja no ano de 1883. Este é um órgão de confecção francesa, Cavaillé-Coll. O nome se deve justamente ao mestre organeiro que construiu esse instrumento, Aristide Cavaillé-Coll, na segunda metade do século XIX. Fala-se que, inclusive, Aristide Cavaillé-Coll seria o maior organeiro do século XIX. Ele construiu este órgão que está aqui instalado na Catedral Metropolitana de Campinas desde 1883, portanto, há 135 anos atrás. O restauro do Cavaillé-Coll teve início no dia 7 de fevereiro deste ano, com um concerto total dos 702 tubos que compõem o órgão. Foram 30 anos de silêncio, 30 anos de ausência do órgão Cavaillé-Coll, este importante instrumento responsável por esta linda acústica. O instrumento que nós temos aqui, ele agora restaurado, representa um resgate histórico de todo esse universo cultural, musical de Campinas. Importante esse instrumento também, e não menos importante, para o enriquecimento da liturgia. A Igreja sempre orientou, ao longo de sua história, e também no Concílio Vaticano II, pela Constituição Apostólica Sacrosanctum Concilium, que fala justamente da reforma litúrgica, que o melhor para a liturgia, em matéria de instrumento musical, é o órgão, e especialmente o órgão de tubos. E para reinaugurar este órgão tão importante, a Catedral de Campinas contou com uma presença ilustre, o primeiro organista da Basílica de São Pedro no Vaticano, que falou da importância e do sentimento de estar nesta reinauguração. É a segunda vez que venho em Brasil, venho aqui a Campinas. É a segunda vez que venho ao Brasil, que venho aqui a Campinas e sempre me sinto muito acolhido por vocês brasileiros e pela igreja daqui. No ponto de vista artístico, evidentemente é importante, pois estamos diante de um instrumento e de seu construtor, Cavaillé-Coll, que mudou o curso da história, porque graças às suas inovações técnicas, foi possível passarmos do classicismo de Mozart, por assim dizer, ao romantismo, e depois, junto com os organistas, que também eram compositores, ao impressionismo e à música moderna. Que eram também compositores, ao impressionismo e à música moderna. Olha só que lindo, né? Chega a emocionar uma matéria como essa, porque a gente está vendo diante dos nossos olhos, não só aqui na Arquidiocese de Campinas, mas em diversas arquidioceses espalhadas por todo o mundo, por toda a igreja, um resgate dessa beleza, seja ela na música, seja ela na arte plástica, na arquitetura, etc. Em resposta também ao que conversamos no bloco anterior, a esse apelo do Papa Paulo VI e tudo aquilo que o Concílio Vaticano II pediu de resgate. Apesar de, em muitas ocasiões e muitos anos depois do concílio, inclusive, a gente vê o contrário disso, né?
praticamente uma crise. Mas o senhor concorda que depois de um tempo, talvez, difícil, a gente está vivendo mesmo esse resgate? O senhor está no centro dessa discussão aqui na Arquidiocese e tem feito um trabalho tão bonito. Eu acredito, sem sombra de dúvidas, que apesar de um tempo, de um contexto de crise, podemos dizer, até crise antropológica, não, de conceito do ser humano e de embasamento teórico, não, para o ser humano, apesar de tudo isso, nós estamos vivendo um resgate, sim, no âmbito cultural. Mais do que nunca se fala, por exemplo, na valorização dos nossos arquivos, da nossa documentação, das nossas bibliotecas, do patrimônio dos livros da igreja, dos museus de arte sacra, a revalorização não só no aspecto de conservar coisas passadas que ficaram relegadas ao passado, mas de coisas que são necessárias para um resgate de identidade da igreja nos dias de hoje e que, portanto, estão mais vivas do que nunca. Documentos antigos não são documentos velhos, descartáveis. Conservar uma peça num museu não é colecionar antiguidades bizarras, mas é colecionar aquilo que fala da tradição da igreja, que está viva mais do que nunca. Então, um instrumento como esse na matéria que nós vimos, estava há 30 anos calado no coro daquela igreja. 135 anos instalado ali, pelo menos 30 anos sem tocar. Quer dizer, lamentavelmente. Então, agora restaurado, ele não foi restaurado apenas para um deleite momentâneo, para os dias da reinauguração, mas foi restaurado para o uso litúrgico. E está sendo usado constantemente? Todos os domingos, às 9h30 da manhã, a missa é com o coro da Arquidiocese e o órgão. Né? Olha, gente, infelizmente, nosso tempo está acabando, eu queria comentar tanta coisa sobre isso, mas, como o senhor já disse, então, na Arquidiocese de Campinas, a Catedral Metropolitana de Campinas, dedicada à sua padroeira, Imaculada Conceição, Nossa Senhora, sobre o título de Imaculada Conceição. Então, todo domingo, 9h30 da manhã, esse órgão está trabalhando lá para todo mundo que for participar e assistir a missa lá na Catedral. Eu queria pedir que o nosso diretor colocasse aqui na tela, por favor, o endereço do Museu de Artes Sacras de Campinas, que em outra oportunidade, prometo que na outra oportunidade que o senhor vier aqui, a gente fala um pouco mais do museu, que também foi um trabalho que o Monsenhor Rafael liderou aqui na nossa Arquidiocese de Campinas, que é belíssimo, vale a pena conhecer, você que é da região, você que passa por Campinas. Conheça também o Museu de Artes Sacras aqui da nossa Arquidiocese, além de conhecer a Catedral e esse belíssimo órgão. Como eu disse, é impossível a gente encerrar o assunto num único programa, nosso tempo está acabando, em outra oportunidade o senhor certamente voltará aqui conosco para a gente comentar isso, mas eu quero agradecer primeiro a sua presença aqui, Monsenhor, e também agradecer pelo seu trabalho belíssimo na Arquidiocese, nesse resgate. E é tão lindo ver esse tipo de coisa acontecer na igreja e muitíssimo obrigado mesmo, que Deus lhe continue dando saúde e abençoando esse trabalho belíssimo que o senhor iniciou. E pedir ao senhor, então, que no encerramento do nosso programa Eclésia de hoje, que o senhor nos dê a bênção, por favor, para encerrar. Diácono Érico, eu que agradeço a oportunidade e estou sempre à disposição para aquilo que for necessário. Abençoo a todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muitíssimo obrigado mais uma vez, Monsenhor. Vou repetir, por gentileza, diretor, coloca para a gente de novo o endereço do Museu de Artes Sacras aqui da Arquidiocese de Campinas. O nome é isso mesmo, Museu de Artes Sacras da Arquidiocese de Campinas? Museu Arquidiocesano de Arte Sacra. O nome correto, Museu Arquidiocesano de Arte Sacra. Muito bem. Está aqui o endereço, então, do Museu Arquidiocesano. Vale a pena você fazer uma visita. Olha, eu tenho certeza que as pessoas que estão longe de Campinas, talvez nesse momento estão pensando, puxa vida, mas está um pouquinho longe para eu conhecer tanto o museu quanto esse belíssimo órgão que foi restaurado, mas a cidade de Campinas é uma cidade grande, muitas pessoas passam por aqui, muitos estudantes, então fica a dica, se você estiver passando pela cidade de Campinas, confira essas belíssimas riquezas católicas que temos aqui na nossa região. A cidade de Valinhos fica na Arquidiocese de Campinas, portanto a Rede Século XXI faz parte de toda essa estrutura, está dentro desse território da Arquidiocese de Campinas. Né? Então, se você é nosso amigo associado, espalhado por todo o Brasil, eu quero agradecer, né, a oportunidade de você nos ajudar a manter um programa como esse no ar e levar esse tipo de informação, esse tipo de conversa para todos os nossos amigos espalhados pelo Brasil todo. Né? As nossas atendentes, nesse momento, estão lá para tirar dúvida, se você, de repente, quiser ficar sócio conosco dessa obra e nos ajudar a manter de pé essa obra de evangelização, porque vale a pena mesmo a gente promover esse tipo
de conversa que tivemos hoje aqui no programa Eclésia, em toda a nossa programação. E lembro também, curtam a página do programa Eclésia lá no Facebook. É facinho, procure por Programa Eclésia lá no Facebook, você curte a nossa página, divulgue também o nosso trabalho através da internet. A gente sempre divulga trechinhos de programas lá na nossa página do Programa Eclésia. Vale a pena também você divulgar o nosso trabalho pelas redes sociais, tá bom? Um grande abraço para todo mundo. Na semana que vem a gente volta. Até lá. Tchau, tchau.